todos que estão acompanhando essa videoaula. Nosso tema será fichamento de artigos. Essa videoaula faz parte das atividades do curso de Medicina da Unicid. Foi elaborada pela equipe docente da APS Interdisciplinar, particularmente pelo professor Vicente Lordelo, com algumas contribuições minhas, do professor César, em relação à construção dos slides. Primeira questão aqui, o que é fichamento, né? Fichamento é um registro, em forma resumida, do conteúdo de um livro, artigo ou texto. Ou seja, eu posso aplicar a estratégia de fichamento a todo o material de leitura que eu fizer. Para que serve isso? Para facilitar meu acesso a essa informação. Então, eu posso fazer a releitura do material, ou eu posso, de uma maneira esquemática, acessar as informações que são necessárias para mim, a partir do filtro que eu concebi, que é o meu fichamento, e com isso conseguir, ao longo do tempo, ter uma base de informações que me dê sustentação na argumentação que eu vou fazer sobre um determinado assunto, né? O professor Vicente destaca aqui que ele facilita trabalhos acadêmicos, né, por esta seleção que ele permite. Para isso, a gente vai precisar ter um modelo de fichamento e, em geral, assim, demarcar as fichas por meio das referências e um corpo onde a gente pode desenvolver esse fichamento de maneiras bem diferentes. Pode ser um fichamento do tipo bibliográfico, onde eu quero lembrar das leituras que eu fiz, então é fundamental eu ter acesso a esses autores, né, com alguns comentários e tópicos para facilitar o resgate dessas informações. Um de conteúdo, que aí propriamente eu vou fazer uma análise crítica, uma reflexão sobre essas informações, situando no contexto do meu trabalho. E um de citações, onde eu quero identificar alguns trechos deste material com uma pequena reflexão que permita também fazer o uso dessa informação quando sentir necessidade. O de citações ele não é tão aprofundado, tão detalhado quanto o de conteúdo. Seguimos aqui com o fichamento bibliográfico, então aqui um exemplo retirado do site Modelos Prontos, uma referência interessante para quem quiser ter uma ideia das formas de concepção de fichamento, acessível aqui pela internet. Demonstrando aqui neste modelo de fichamento bibliográfico a questão da referência, né? O resumo que eu tiro do próprio autor, eu construo de acordo com as minhas necessidades e ideias, já filtrando o que eu vou usar desse artigo. Termos importantes que vão colocar para mim as ideias gerais que estão neste artigo, os conceitos que vão demarcar aqui as teorias que são implementadas e de que maneira elas estão organizadas, né? Os objetivos do projeto e algumas observações gerais, ou seja, ele me coloca, ele me situa, ele me introduz em relação a essa referência. O fichamento de citações, ele acrescenta aqui, então, a possibilidade de eu pegar momentos do texto que são importantes, que dizem coisas a respeito daquilo que eu estou investigando, e eu faço uma pequena reflexão situando como eu posso me apropriar dessas ideias, e deixo algumas palavras-chave para depois fazer um filtro e poder fazer o resgate dessas informações. Na Unicid, nós vamos utilizar com vocês da medicina, durante os 2 primeiros anos de faculdade, o modelo de fichamento de conteúdo, capacitando vocês para os projetos de pesquisa. Ele também é chamado de fichamento analítico. Por quê? Ele permite a gente ter um aprofundamento, fazer uma verdadeira análise das informações deste texto, baseada em alguns critérios, em alguns descritores que nós vamos considerar durante o processo de leitura e de registro das informações. Por isso, o professor Vicente aqui chama a nossa atenção que é necessário fazer uma breve leitura do texto para contextualizar, para entender a ideia geral, uma segunda leitura para a gente demarcar os momentos importantes deste texto, tirando as dúvidas em relação às primeiras ideias que nós fomos tendo, agora que já temos um conhecimento do movimento que o texto faz. E terceiro ponto aqui especificamente em relação ao nosso contexto Unicid, nosso contexto curso de APS da medicina, é utilizar o modelo fornecido para te capacitar para uma análise crítica potente e útil para suas ações. Numa maneira operacional, um lembrete aqui, cada equipe deve elaborar 2 fichamentos por ciclo mensal de estudo, tá? Podendo fazer a divisão de tarefas e a construção disso conforme as iniciativas e o modelo de trabalho da equipe. Por que fazer um fichamento de conteúdo, né? Ele será utilizado como material de referência no projeto de visita que vocês desenvolvem, os alunos da Unicid,
nas unidades de saúde de Embu das Artes e de Barueri. Deverá ser abordado conforme referencial teórico, ou seja, o teu projeto de pesquisa precisa de fundamentação. Não vai ser um projeto ingênuo, porque nós não construímos a ideia a partir do nada, do ponto de partida, não inventamos a roda. Então, situamos teoricamente aonde está o campo de discussão de pesquisa sobre o assunto. Servirá de base para justificar os conceitos que vão ser empregados no seu projeto de pesquisa, devendo ter as citações dessas informações com autor e ano dentro do projeto. Vão construir as categorias de análise, então vão dar suporte para o método do projeto de visita. Podem fornecer instrumentos de entrevista, de coleta de informações, né? Até instrumentos aí de análise dessas informações. Muito importante a gente aqui captar materiais de apoio. E os textos podem ser retomados depois na análise e na discussão dos resultados. Importante então perceber que nós dividimos a visita no planejamento, na execução e na avaliação dessa visita, com os alunos entregando dois materiais, né? Entregando a seção 1 do relatório de projeto, com a concepção da ideia da visita e da coleta das informações, e a seção 2, que é a apresentação de resultados e uma reflexão crítica por meio de discussão e conclusões, aonde entra o referencial teórico e os fichamentos na fundamentação de todo esse processo, tá? Na construção do trabalho, na localização dele dentro do campo e depois na apresentação das suas informações, conflitando aquilo que foi encontrado com aquilo que está presente na literatura, né? Então, um processo fundamental para o aprendizado. De que modo eu aprendo com isso? Você aprende a fazer um projeto de pesquisa, você aprende a pesquisar e ler artigos científicos, você aprende metodologia de pesquisa, você aprende conceitos de atenção primária. Olha a potência desse trabalho de a leitura crítico-analítica por meio de fichamentos, gerando um discurso do próprio grupo a respeito do trabalho que foi estudado, né? Então, uma grande expectativa de todos os docentes terem aqui um aperfeiçoamento deste trabalho de visita e de um grande amadurecimento dos nossos estudantes na sua capacidade de fazer pesquisa. Vamos aqui falar de um modo operacional. Vocês estão aqui vendo a ficha de apoio, então um modelo de fichamento analítico que vocês deverão desenvolver, colocando aqui o nome dos membros da equipe, dos estudantes, a referência utilizada, demarcando aqui a referência bibliográfica estudada. No modelo ABNT, vocês podem usar o EndNote, vocês podem usar o Mendeley, como foi informado e orientado vocês no primeiro dia de aula, né, para fazer aqui a citação. O tema do trabalho, que aqui vocês podem abarcar de um modo amplo, e vocês já sabem disso, o reconhecimento de tema e tópico desse projeto que vocês estão lendo, deste artigo que vocês estão estudando, os objetivos deste artigo, o referencial teórico, o método, a coleta de dados, a descrição dos instrumentos, o público-alvo, os sujeitos da pesquisa, de maneira que, bem sintética mesmo, atendendo a essa solicitação. Os resultados, as principais informações apresentadas, a discussão, se os objetivos foram alcançados, quais os limites que foram apresentados por esse projeto. Então, o campo de limites, em geral, nos artigos, ele é específico, ele tem um tópico para ele. Caso não tenha e o artigo não cite isso, tem uma fragilidade. É nos limites de um trabalho científico que a aproximação de pesquisa vai tentar se fortalecer e fazer com que o conhecimento científico prossiga. Então, é muito importante esta avaliação autocrítica dos autores a respeito dos seus trabalhos. E vocês, alunos, também devem saber fazer isso, não só no fichamento, mas quando também desenvolverem o relatório de pesquisa de vocês. O que deste trabalho pode ser utilizado no meu projeto? Isso é fundamental. Aqui é a síntese final. Então, depois desse esforço, né, o mérito de vocês reconhecido e aqui descrito, apresentado, que vocês incorporaram coisas, aprenderam coisas e identificam o potencial de uma maneira adequada desta fonte de informação que vocês utilizaram. Finalmente, dado todo esse processo, esse cuidado que teremos, docentes e alunos, aqui um prêmio de excelência para a qualificação dos projetos de visita, para a qualificação dos projetos de pesquisa,
para a qualificação dos métodos de trabalho, para a qualificação do referencial teórico, futuramente da justificativa e introdução dos trabalhos de pesquisa de vocês. Vão aprendendo através do processo, vão utilizando as ferramentas e recebendo os feedbacks dos professores. Boa sorte!